Olá, bem-vindos a mais um Repórter em Série. Hoje eu vou falar sobre a série Mindhunter, uma série baseada em um livro do mesmo nome, escrito por dois agentes do FBI que são retratados na série. Bom, a série é ambientada no ano de 1977, antes da existência do termo assassino em série. Naquela época, o FBI ainda não tinha as unidades de análise de comportamento criminoso como tem hoje. Que depois que esse departamento foi criado é que surgiram até hoje, para quem é série maníaco, acompanha aí um monte de série derivada, como por exemplo a série super famosa Criminal Minds, que acompanha a vida dos agentes que trabalham nesse departamento. Eles analisam os perfis criminosos. Então, em 1977, que é quando Mindhunter é baseado, o FBI tratava todos os criminosos da mesma maneira. Porém, eles não eram capazes de entender o MO, aqui eles falam, né? O modus operandi, como que o assassino em série ele pensa. Por que ele pratica determinados crimes, fazendo determinados rituais? Porque a característica principal desse tipo de criminoso é essa mesmo. Não é só o número de vítimas, mas ele faz sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tipo de crime, né, com as vítimas dele. Então elas têm um perfil. Elas têm a vítima, ela é sempre de um sexo, de uma faixa etária, de uma aparência física específica, e ele sempre faz aquele tipo de tortura Ai, que papo, né? Pesado, mas é assim mesmo. Então ele sempre faz aquele tipo de tortura ou mata suas vítimas da mesma maneira. Então é isso que se retrata. A série começa, a primeira cena da série é o agente Holden Ford numa situação de negociação com refém. Aliás, ele fazia parte dessa unidade do FBI de negociação com refém. Então ele tá lá naquela situação super tensa, não sei o que, o cara doido, sem roupa, com uma arma na boca, e aqueles reféns todos gritando lá dentro, não sei o que, e ele quer ver a mulher, e ele super tenso tentando negociar com o cara. E acontece que o cara acaba se matando, mas nenhum refém se feriu. Naquela época, eles consideravam que aquilo tinha sido bem sucedido. Embora o criminoso tinha se matado, quem é que liga pro criminoso? É um a menos. Os reféns estavam todos inteiros, ninguém estava ferido, ninguém morreu, etc. Mas o Holden, para ele, aquilo não era suficiente, não era aquilo que ele queria. Ele queria que o cara pagasse pelos crimes que ele cometeu. E uma coisa interessante é que o FBI, pelo menos é o que retrata na série, né? Naquela época, o FBI ele dá cursos, né, de especialidade para os seus agentes. E o Holden, ele era um professor de negociação de reféns, mas ele se sentia tipo um derrotado. Porque como ele não considerava que a missão dele tinha sido bem sucedida, como é que ele ia vender o peixe para os alunos dele, né? Então, quando o Holden sai da aula e ele está indo para a central, ele passa por uma outra sala de aula e começa a prestar atenção no que está sendo falado. É um outro agente dando uma aula sobre psicologia, falando sobre o filho de Sam, que é um assassino, um serial killer, né? Que na época não tinha esse nome, mas era um serial killer muito famoso lá nos Estados Unidos, que matou uma série de gente lá. E ele começa a se interessar pelos aspectos psicológicos que o agente está falando. E ele começa a avaliar se aquele não seria o caminho, e se aquilo não o ajudaria a fazer um trabalho mais eficiente. E no final da aula, ele conversou, ele se aproximou desse agente e começou a trocar ideia, falando das dificuldades dele, do que tinha acontecido, perguntando mais sobre a aula dele. E conversa vai, conversa vem, e esse professor fala assim: olha, procura um colega meu que chama Bill.
o personagem Bill Tench foi baseado no segundo autor do livro que eu falei lá no começo do programa, no qual a série foi baseada, Mindhunter. Então ele procurou o Bill e o Holden procurou o Bill e juntos eles começaram a trocar ideias, a falar. Aí ele percebeu que o Bill também tinha essa mesma visão. O Bill conhecia uma psicóloga que o ajudou em outros casos, que é a doutora Wendy Carr. Na série ela é representada pela Anna Torv, uma atriz que fez muito sucesso com a série Fringe, bem legal também, mas é antiga, já não tá passando mais. E eles vão conversar com ela, né, a respeito disso. Paralelo ao que está acontecendo, essa tentativa de descoberta de uma maneira mais eficiente de fazer o perfil dos criminosos em série, começam a acontecer uma série de assassinatos. E eles têm que investigar esses assassinatos e procurar as respostas que eles estão procurando ao mesmo tempo. Então eles levam o caso que eles estão investigando já com a mente que eles estão mais aberta à psicologia, ao perfil criminoso, esse tipo de coisa, levam até a doutora Wendy e ela dá um insight assim que o Holden ficou. E aí ele sugere ao Bill que os dois comecem a fazer uma série de entrevistas com os criminosos em série que já estavam presos para tentar descobrir como eles pensavam. A ideia era montar um perfil, colher informações que não constavam dos autos lá no momento da prisão e que nem tinha nada a ver com o crime em si. Mas a história de vida desses caras, por que eles eram assim? Porque o que ele começou a perceber? Conforme a série vai passando e eles vão investigando os casos, ele começa a perceber que o assassino em série, na verdade, ele não é só um cara ruim. Ele foi transformado em uma pessoa ruim. Ele também é uma vítima. Aliás, é porque ele é uma vítima que ele comete esses assassinos em séries daquele jeito, daquele modus operandi. É lógico que em 1977 ele chegar para o xerife, né, que não era nem delegado, era mais xerife, de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos com 20, 30 mil habitantes, e chegar e falar que o cara que matou e torturou mãe e filho é uma vítima, o cara que quis dar na cara dele, né? Tipo assim, Brasil, você tá louco? Não é por aí, você que tá louco, não o cara. Então ele sofre uma série de preconceitos, não sei o que. O próprio departamento do FBI, o próprio chefe dele, o Shepard, o oficial Shepard, ele fala, cara, você tá Ben Johnson. O que você tá falando, gente? Presta atenção, Brasil. Ele fala, você tá louco. Que o cara é assassino, o cara é vítima nada, aliás. O cara foi lá, torturou o Ed Kemper, que até é um criminoso real. Depois vocês podem dar um Google aí, porque eu fui procurar quando eu vi lá que o cara era real e foi aquilo mesmo. O Ed Kemper, ele matou a mãe com 15 anos de idade. Ele matou a mãe, ele decapitou a mãe, cortou a cabeça da mãe fora. Ele fez sexo com a cabeça da mãe dele. Então assim, com certeza houve circunstâncias que fizeram com que ele chegasse àquilo. Ninguém está justificando nada, mas o que ele queria dizer? Ele queria dizer que por causa das circunstâncias da vida dele, do assassino em série, ele era um assassino em série. E estudando aquelas circunstâncias, estudando aqueles traumas que o assassino em série havia passado, eles podiam saber como o assassino em série pensa e prever o próximo passo dele, prever quem seria a próxima vítima, o que ele faria. E aí conseguir prender o cara antes que ele fizesse uma próxima vítima. Então é isso aí. Em meio a todo esse estudo e investigação, Holden ainda tem que lidar com a namorada pra frentex, pra época e etc. Tá na Netflix, a série é boa, mas ela é pesada, é um pouco devagar, é um assunto um pouco mais denso, não é tão leve. Mas quem tiver interessado, vale a pena.
É bem legal. Depois vocês voltem para me contar o que acharam. Se vocês tiverem sugestões de séries que gostariam que eu falasse, deixem nos comentários. Compartilhem, chamem seus amigos que também gostam de séries e vamos que vamos. Semana que vem eu vou falar de Brooklyn Nine-Nine. Até o próximo Repórter em Série. Tchau!